A indústria automóvel mundial acreditava numa coisa: que a China só copiava. Que a Tesla era imbatível em inovação. Que a Toyota nunca seria ultrapassada em eficiência de produção. Durante décadas, estas três certezas foram repetidas em salas de reunião, em conferências de imprensa, em relatórios de analistas de Wall Street a Tóquio. Ninguém questionava. Ninguém duvidava. Pois bem, esquece tudo o que pensavas. Porque em outubro de 2025, num evento silencioso em Austin, no Texas, a Tesla mostrou ao mundo uma coisa que nenhuma montadora conseguiu replicar. Uma bateria com densidade energética de 500 Wh por quilograma. Para teres uma ideia, as melhores baterias do mercado atual têm cerca de 300. A diferença é brutal, 67% mais energia no mesmo espaço. Pensa nisto em termos práticos: o mesmo carro, o mesmo peso, o mesmo espaço debaixo do chão, mas com quase o dobro da energia guardada lá dentro. É como se, de repente, o mesmo depósito de combustível passasse a levar quase o dobro da gasolina. Mas o número que deixou os engenheiros da Toyota de boca aberta não foi esse. Foi o custo. $56 por kWh. Metade do que a indústria considerava possível há apenas alguns anos. E mais importante do que qualquer número, esta bateria não é um protótipo de laboratório, escondido atrás de vidro numa feira tecnológica qualquer. Já está a ser produzida em massa na Gigafactory de Nevada. Não é uma promessa. É uma linha de produção a funcionar, todos os dias, a um ritmo industrial. Esta revelação não foi um anúncio qualquer. Foi um terremoto. Porque durante anos, a indústria disse que os limites da química das baterias estavam próximos. Que tínhamos chegado ao teto do lítio-íon convencional. Que precisávamos de novas tecnologias como o sódio ou o estado sólido para dar o próximo salto. Tecnologias que, segundo todos os especialistas, só estariam prontas depois de 2027. A Tesla acabou de dizer que estava errada. E que a resposta estava à frente de todos, o tempo todo, escondida não numa fórmula química nova, mas na forma como se fabrica, se processa e se integra cada célula. Pensa no que isto significa. Uma bateria que pesa metade, custa metade, e carrega em 10 minutos até aos 80%. A autonomia de 1000 km num veículo médio deixa de ser um sonho. Torna-se o novo normal. Imagina sair de casa de manhã e só teres de pensar em carregar o carro uma vez por semana, não uma vez por dia. Imagina uma viagem de Lisboa a Berlim com apenas uma paragem para café e casa de banho, porque o carregamento demora menos tempo do que a própria pausa. Achas que isto muda tudo, ou ainda há tempo para reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Mas há um pormenor que quase ninguém viu. Um detalhe que torna esta história ainda mais surpreendente. Porque enquanto a Tesla anunciava o seu feito, a BYD já estava a preparar a sua resposta, em silêncio, sem holofotes. E Toyota? Bem, a Toyota tinha acabado de fazer uma aposta que, neste preciso momento, parece um erro colossal. Uma aposta de milhares de milhões de dólares num futuro que pode chegar tarde demais. Vamos entender o que realmente se passa. A Tesla não anunciou esta bateria num grande evento com luzes e música, como fez noutras ocasiões memoráveis. Fez isso numa conferência de imprensa discreta, quase despretensiosa, em Austin, no dia 12 de outubro de 2025. Sem tapete vermelho. Sem contagem decrescente. E o que revelou foi tão simples quanto devastador. Uma célula 4680 que custa menos de $56 por kWh para produzir internamente. Mas aqui está o pormenor que torna tudo isto assustador. A Tesla tornou-se a produtora de baterias com o custo mais baixo por kWh em todo o mundo. E fê-lo em menos de 5 anos. 5 anos. Para pôres isto em perspectiva, a indústria de baterias tradicional, japonesa, sul-coreana, chinesa, levou décadas a construir a sua vantagem de escala. A Tesla, uma empresa de automóveis que só começou a fabricar as suas próprias células há pouco tempo, ultrapassou-os todos num piscar de olhos, a escala da indústria. Para perceberes o tamanho disto, tens de olhar para os números. Em setembro de 2025, a Tesla já tinha produzido mais de 100 milhões de células 4680. 100 milhões. No final de 2024, a sua equipe de fabrico no Texas já tinha ultrapassado todos os fornecedores externos em eficiência de custos. Isto não é uma vitória marginal. É uma humilhação para a indústria de baterias tradicional, para nomes que dominavam o setor há gerações. Mas o que torna esta história ainda mais fascinante é o que a Tesla não disse. Não disse que esta bateria era experimental. Não disse que era um protótipo,
um conceito, uma promessa para os próximos anos. Disse que já está em produção. E mostrou os números, sem rodeios, sem brevemente nem em breve chegará ao mercado. Agora pensa na Toyota. A marca que construiu a sua reputação na eficiência de produção. A marca que criou o sistema de produção Toyota, estudado em todas as escolas de gestão do mundo, copiado por todas as fábricas do planeta, do automóvel à eletrônica. A Toyota está a investir milhares de milhões em baterias de estado sólido, uma tecnologia que promete 1000 km de autonomia e carregamento em 10 minutos. Um sonho de engenharia. O problema? O plano da Toyota é comercializar essas baterias entre 2027 e 2028. 2 anos. 2 anos depois da Tesla já estar a produzir em massa uma bateria que custa metade, carrega em 10 minutos e oferece mais de 600 km de autonomia. Achas que 2 anos são uma eternidade? Não são. Na indústria automóvel, 2 anos é o tempo que uma montadora demora a testar um novo modelo, a validar uma linha de produção, a treinar uma fábrica inteira. A Toyota está a jogar xadrez, com paciência, com planeamento de longo prazo. Mas a Tesla está a jogar um jogo completamente diferente. Um jogo onde as regras mudam todos os meses, onde o que era impossível em janeiro se torna estándar em dezembro. E a BYD? A BYD já estava a preparar a sua resposta. Uma resposta silenciosa, mas absolutamente implacável. Uma tecnologia que, se for verdade, torna a vantagem da Tesla ainda mais frágil, ainda mais temporária. Vamos a essa história. A Toyota anunciou em outubro de 2025 que a sua primeira bateria de estado sólido chega ao mercado entre 2027 e 2028. Promete 1000 km de autonomia. Carregamento em 10 minutos. Uma revolução. Um salto quântico na forma como pensamos mobilidade elétrica. E, para ser justo, a Toyota tem razão ao chamar a isto a tecnologia final das baterias. As baterias de estado sólido são mais leves, mais densas, com 3 vezes mais autonomia e 4 vezes mais vida útil do que as baterias de íons de lítio atuais. É o santo graal da mobilidade elétrica, aquilo que todos os engenheiros do setor sonharam durante uma geração inteira. O problema? A Toyota está a jogar um jogo que já não existe. Porque enquanto a Toyota promete para 2027, a Tesla já está a produzir hoje, agora, neste preciso momento em que estás a ler isto. Em dezembro de 2024, a equipa da Gigafactory Texas atingiu um marco que, para ser sincero, parece ficção científica. O custo por quilowatt-hora das suas células 4.680 produzidas internamente tornou-se o mais baixo de todos os fornecedores da Tesla. Cada quilowatt-hora de capacidade custa menos a Tesla do que as baterias que compra a Panasonic ou a LG Energy Solution, os mesmos parceiros que, há poucos anos, eram considerados imbatíveis. E isto não é uma projeção para o futuro. É o presente. Em setembro de 2025, a Tesla já tinha produzido mais de 100 milhões de células 4.680. A produção cresceu de 20 milhões em outubro de 2023 para 50 milhões em junho de 2024 e para 100 milhões em setembro de 2025. Repara na curva, não é um crescimento linear. É uma explosão. Duplicou, depois duplicou outra vez, num espaço de meses, não de anos. Achas que a Toyota vai chegar em 2027 e a Tesla vai ficar parada, à espera? Não. A Tesla já está a planear a sua próxima Gigafactory de baterias em Nevada, uma fábrica com capacidade para produzir 100 gigawatts-hora de células 4.680 por ano, o suficiente para 1,5 milhões de veículos ligeiros anualmente. Em 2026, a Tesla começa a produzir material de cátodo no Texas e linhas de LFP em Nevada. A escala é tão grande que a produção atual de 37 gigawatts-hora por ano na Gigafactory Nevada, que já parecia enorme há pouco tempo, parece pequena ao lado do que aí vem. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Mas há um pormenor que torna a situação da Toyota ainda mais frágil. Um pormenor que envolve a maior fabricante de baterias do mundo e uma tecnologia que já está nas estradas, não num laboratório japonês, não numa sala limpa a milhares de quilômetros de distância do consumidor final. E essa tecnologia chama-se Blade Battery. E a BYD acabou de a tornar muito, muito melhor. Vamos ver o que a BYD fez em silêncio enquanto a Toyota anunciava o seu futuro. Enquanto a Tesla anunciava e a Toyota prometia, a BYD fazia uma coisa diferente. Não anunciava com polpa. Não prometia para daqui a 3 anos. Produzia.
Todos os dias, em várias fábricas, em vários continentes. E em 2025, a BYD vendeu 2,26 milhões de carros elétricos no mundo inteiro, contra 1,64 milhões da Tesla. A Tesla perdeu o trono de maior vendedor mundial de veículos elétricos, um trono que muitos julgavam intocável. E a BYD não ficou por aí. O seu próximo alvo é a Toyota. E o prazo é ambicioso, 5 anos para ultrapassar a maior montadora do planeta, uma empresa com décadas de história, milhões de veículos vendidos todos os anos e uma reputação de fiabilidade quase lendária. Como é que a BYD faz isto? A resposta está na Blade Battery de segunda geração. Apresentada oficialmente no Shanghai Auto Show de 2025, esta bateria elevou a densidade energética para 210 Wh por quilograma, quase 30% mais do que os 160 da geração anterior. E fez isso sem aumentar o peso. O que significa que um carro com 400 km de autonomia passa a ter 530, sem precisar de baterias maiores, mais pesadas, mais caras. E o custo? Caiu 15% graças a melhorias no processo de fabrico. É o oposto do que a indústria esperava, mais desempenho, menos custo, ao mesmo tempo. Normalmente é preciso escolher, ou mais autonomia, ou menos preço. A BYD conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo. Mas há 2 pormenores que tornam esta bateria ainda mais assustadora. Primeiro, suporta 5.000 ciclos de carga, o equivalente a 1,2 milhões de quilômetros. Podes viajar da Terra à Lua, voltar, e a bateria ainda tem energia para dar a volta ao planeta 11 vezes. Isto não é um exagero retórico, é literalmente a matemática dos números anunciados. Segundo, carrega dos 30 aos 80% em 18 minutos. A Tesla permite 10 minutos. A BYD entrega 18, mas com uma bateria que custa menos, dura mais, e não depende de níquel nem cobalto, 2 materiais cuja extração levanta preocupações ambientais e geopolíticas sérias em várias partes do mundo. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Não é ficção científica para daqui a 20 anos. É uma tecnologia que já está a sair de fábricas, a ser instalada em carros, a circular em estradas reais neste preciso momento. A BYD também integra a Blade Battery diretamente na estrutura do veículo, uma tecnologia chamada Cell to Body. A bateria deixa de ser um componente separado, guardado numa caixa debaixo do carro. Torna-se parte do chassi, parte do esqueleto do veículo. A rigidez torsional da carroceria aumenta 32%. A amplitude de vibração do chão diminui quase 63%, o que se traduz, na prática, numa condução mais suave, mais silenciosa, mais confortável. O espaço interior cresce, porque já não é preciso reservar espaço extra para a estrutura da bateria separada da estrutura do carro. A segurança melhora, até 30% da força de um impacto lateral passa através da bateria, que absorve energia em vez de a transmitir ao habitáculo, protegendo quem vai lá dentro. A Tesla anunciou a sua célula 4680 com densidade de 241 Wh por quilograma e custo de $56 por kWh, mas as baterias da Tesla custam $10 por kWh mais do que as da BYD. Parece pouco. Não é? Multiplica essa diferença por uma bateria inteira, depois por milhões de carros vendidos por ano, e percebes por que é que esta diferença de preço vai ditar quem domina o mercado de massa, não o mercado de nicho dos entusiastas de tecnologia, mas o mercado onde a maioria das pessoas realmente compra o seu próximo carro. E Toyota? A Toyota anuncia 1.000 km de autonomia para 2027. Mas a BYD já oferece 530 hoje. A Tesla já oferece mais de 600 hoje. A Toyota está a jogar o jogo do futuro, um jogo cuidadosamente planeado, testado, validado ao pormenor. Os seus concorrentes já estão a vencer no presente, todos os dias, em cada carro que sai da linha de montagem. Mas há um detalhe que torna esta história ainda mais surpreendente. Um detalhe que envolve o maior fabricante de veículos do mundo, o governo japonês, e uma aposta que pode dar certo, ou pode ser tarde demais. Vamos ao desfecho desta batalha. A Toyota vendeu 11,32 milhões de veículos em 2025. É o maior fabricante do mundo há 6 anos consecutivos, um recorde de constância que poucas empresas em qualquer setor conseguem igualar. A BYD vendeu 4,6 milhões. A Tesla vendeu 1,64 milhões de elétricos puros, menos do que os 2,26 milhões da BYD. Em valor de mercado,
a Tesla ainda lidera com 1,52 bilhões de dólares. A Toyota tem 282 mil milhões. A BYD tem 133 mil milhões. Mas o jogo não é sobre quem vende mais hoje, nem sobre quem vale mais em bolsa esta semana. É sobre quem vai dominar amanhã, e amanhã, neste setor, chega muito mais depressa do que em qualquer outra indústria da história recente. Pensa no que viste aqui. A Tesla cortou o custo das baterias para $56 por kWh. A BYD reduziu o custo da Blade Battery 2.0 em 15%. A Toyota promete para 2027, mas ainda não produz. A diferença é brutal. E o que torna tudo isto ainda mais real é um número. As montadoras chinesas conseguem lançar um veículo em 20 meses, com 40 a 50% menos investimento e 30% menos custo. A Toyota, a Volkswagen, a Ford precisam de anos para fazer o mesmo, presas a processos de desenvolvimento, homologação e testes muito mais longos e muito mais caros. E agora uma pergunta direta: o que é que isto significa para o teu bolso, para a tua próxima compra, para o país onde vives? Porque a China não está a exportar apenas carros. Está a exportar uma nova forma de fazer automóveis. Mais rápida. Mais barata. Mais integrada, do design à fábrica, da fábrica à estrada. A BYD já tem fábricas no Brasil, na Hungria, na Tailândia, na Indonésia, na Turquia, no Uzbequistão, uma rede global construída em poucos anos, não em décadas. A Tesla tem a Gigafactory de Nevada a crescer, a expandir-se, a absorver cada vez mais da cadeia de produção. Toyota? Ainda está a planear a primeira fábrica de baterias de estado sólido para 2026, um passo que os seus concorrentes já deram há muito tempo, ainda que com outra tecnologia. Achas que vais comprar um carro elétrico nos próximos 5 anos? Vais ter 3 escolhas claras. Uma Tesla com 1.000 km de autonomia e carregamento em 10 minutos. Uma BYD com 530 km e custo 30% inferior. Uma Toyota com promessas para o futuro, ainda por cumprir. A escolha não é sobre marcas, sobre logótipos, sobre lealdade histórica a uma montadora. É sobre quem chega primeiro, quem entrega hoje o que os outros ainda estão a prometer para depois de amanhã. E neste momento, a Tesla e a BYD já estão a chegar. A Toyota está a correr atrás, e vai precisar de muito mais do que boa engenharia para recuperar o tempo perdido. Pensa no que vais fazer com esta informação. Partilha-a com alguém que ainda acha que a próxima revolução das baterias está longe. Deixa o teu comentário. Achas que a Toyota ainda consegue dar a volta por cima, ou já é tarde demais? E depois clica no vídeo que aparece agora no teu ecrã, porque a parte mais surpreendente desta história ainda não foi contada.